primeiro o CNPJ enriquece para depois o CPF, se você está falando de dinheiro. Só que se você pensa em riqueza não só como dinheiro, primeiro você enriquece o CPF em sentido de se crescer como pessoa. Tem gente que fala assim, mas o que eu vou investir aqui com R$1.000? Em vez de investir num CDB, investe em autoconhecimento. Sim. Porque aí você tem um retorno muito mais chances de voltar proporcionalmente assimétrico. Porque R$1.000 num investimento, qualquer investimento, não é uma coisa que vai render tanto. A não ser que você deixar lá por 50 anos. Boa. Agora, R$1.000 investindo em um treinamento, seja aprender com você sobre finanças, aprender comigo soft skills, habilidade de comunicação, habilidade de se posicionar, aprender a falar não, aprender a lidar com conflitos, negociação e tantas outras coisas mais, isso pode mudar consideravelmente o futuro de uma pessoa. Primeiro, só para dar um contexto, faz 10 anos que eu estou atendendo pessoas no individual e nossa maior clientela hoje são pessoas da área da saúde. Então, a primeira coisa que a gente faz ali é manter o sigilo, porque geralmente tem uma vergonha ali, cara, vou ter que expor para essa empresa que a gente está a gente não está vendo o dinheiro, né? E o primeiro sintoma de quem precisa de organização financeira é justamente essa frase. Cara, eu trabalho muito, mas não vejo dinheiro. Né? Meu dinheiro não dá para nada. Então, esse é o maior sintoma que a gente tem. E aí, nesses 10 anos, a gente veio atendendo essas pessoas e veio ali trazendo tanto pessoas para saírem das dívidas, quanto organizando, quanto investindo também, que é fazer o dinheiro trabalhar. Então, na hora que você me pergunta isso, a primeira questão do planejamento financeiro é emocional, tá? Quando a gente está chateado, a gente tende a gastar mais. Então, cara, hoje eu não quero saber, eu quero ir para um restaurante, é isso que eu quero. Quando a gente está feliz, a gente também gasta mais, porque a gente, vamos comemorar naquele restaurante de luxo, vamos jantar naquele... Então, sempre está atrelado ali, o dinheiro é um fator emocional, né? Ele quase não é tão racional assim. Então, para um bom planejamento, você precisa primeiro se entender. Né? Primeira coisa, né? Então, você precisa se entender. A segunda coisa, você precisa parar de se importar com os outros. Por quê? Porque a maior parte das dívidas você está fazendo porque não, mas os médicos todos têm o carro X, eu tenho que ter esse carro também. E aí você já começa a entrar num loop de dívida ali por conta dos outros, né? Então, quando a gente fala de planejamento, não tem muito segredo. Cara, você tem que fazer um orçamento, lançar os seus gastos e tudo. Só que a grande coisa que empata são a nossa parte emocional, cara. Que ela destrói assim nosso planejamento de um jeito que é incrível. Você vai lá, faz certinho, mas o emocional, pô, eu tô chateado, e você taca o pé na jaca, entende? Isso, e até eu vejo investimentos, e assim, a tomada de consciência, né? É um processo de autoconhecimento, de Perfeito. Entender, peraí, o que eu gosto, o que talvez sejam realmente gastos fixos, o que são realmente os gastos variáveis aqui, e até eu falo do emocional até o ponto de, deixa eu conversar com a pessoa que eu me relaciono, abertamente sobre dinheiro, porque isso tem a ver com o emocional também, não é só uma coisa lógica. Perfeito. Eu me abrir com a minha esposa, com o meu marido, para falar sobre dinheiro, não é todo mundo que tem... Tem gente que não conversa, cara, casal que não conversa sobre dinheiro. Entendeu? Conversa sobre tudo, assim, política, mas sobre dinheiro não. Né? Então, isso é um problema, porque às vezes você pode se ajudar, pode mudar, mas aí você tem esse medo de conversar, né? E, cara, na boa, eu já atendi gente com uma renda de 100 mil, de 50, de 70, mais de 100 mil, e boa parte endividado com o problema financeiro. Então, eu há muito tempo não acredito mais em... A gente tem uma crença, Romani, que, tipo, quando o nosso salário subir, tudo vai se resolver. Cara, desculpa, não vai. Entendeu? Você vivia lá com R$1.000 por mês, agora tá 5 mil, você atualizou todo o seu padrão e tá do mesmo jeito enrolado. Agora tá 15, o mesmo jeito enrolado. 30, o mesmo jeito enrolado. E a galera do mercado financeiro, eles entenderam que as pessoas da saúde estão mais suscetíveis aos produtos. Então eles vão atrás mesmo. Olha, você é médico, você é um psiquiatra, você tem que ter o carro X e morar no condomínio Y. Aí você fala, não, é verdade. Pum, você começa a Você merece. Você merece esse negócio. Então você começa a se enrolar. Então eu acho assim, cara, você tem que ter coisa de luxo? Tem, mas tem o tempo certo para as coisas. A grande questão da dívida, cara, as pessoas ansiosas são as mais endividadas. Os juros, o custo da dívida é a própria ansiedade. Por quê? Porque eu não posso esperar para ter aquele carro, eu tenho que ter esse carro agora. Eu vou lá e faço um financiamento.
E aí aqueles juros é porque eu não posso esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos para ter aquele carro. Às vezes, eu tava fazendo conta uma vez, uma pessoa, se ela deixa o dinheiro guardando e rendendo ali num CDB simples, Sim. cerca de 2 anos, ela pagando para ela mesma, ela consegue comprar aquele carro que ela vai ter que pagar por 4 ou 5 anos um valor muito maior e por um tempo muito maior. Sim. Então E depende dos juros, cara, ele paga ali 1 carro e meio, 2 carros, né? Igual casa, né? Então, assim, você olha isso, primeiro, o que um bom profissional tem que fazer? E nesse momento tem a pessoa que pensa, cara, mas não vai sobrar dinheiro, eu preciso... Esse negócio de não sobrar dinheiro, cara, eu tava falando, né? A primeira coisa que o bom profissional tem que fazer, ele tem que entender o gasto dele. Segundo, ele também tem que começar a investir, cara. Por quê? Porque ele não pode ficar lá fazendo um plano de saúde, tal, ganhando R$10, R$5 consulta. Ele tem que começar um plano para ele prosperar. Porque se ele estiver bem, o PJ fica forte, cara. Entendeu? Se tudo funcionar, o negócio fica forte, ele atende com mais qualidade, ele tem prazer na profissão dele. Por que muitas vezes o cara quer desistir ou sair da profissão dele? Porque, cara, ele não vê prazer naquilo, né? Meio que escravizou ele ali. Então, a gente entender isso, só que muita gente esquece que a empresa ela tem um CPF, né? Você fala muito disso. Agora, assim, vamos lá, eu tirando uma consultoria para mim. Como é que esse cara fortalece a PJ dele se o CPF tá fraco, né? E como que esse cara pode fortalecer o CPF dele? Cara, essas coisas vêm muito de autoconhecimento. É essencial trabalhar essa questão do autoconhecimento e começar a ser um pouco mais vulnerável em alguns pontos para tomada de consciência. Porque é aquela coisa, a primeira coisa que alguém precisa para sair de dentro de uma prisão é saber que tá preso. Boa. Porque senão eu fico lá, nossa, mas tá difícil, mas eu não tomo consciência e é como se eu não posso falar desse problema, não tá acontecendo nada e de repente o problema está muito maior, quando já tá com a dívida muito grande, já fez dívida no cheque especial, já tá com coisa que fica complicado de poder solucionar. E essas questões vêm desde trazer maturidade em relacionamentos, trazer maturidade de, opa, eu entendo quem eu sou, e não é porque alguém chega e diz, nossa, você merece esse carro, você deve ficar com esse carro, mas espera aí, é isso que eu quero para minha vida? Eu começo a entender os meus pontos fortes, entender os meus pontos de limitação, ao ponto de saber dizer não quando eu preciso dizer não, sem ficar incomodado, sem precisar chatear. Eu vejo muita gente, profissionais da saúde, às vezes empresários, o cara chega, ele tem uma rotina louca, ele acha que só ele consegue fazer aquela coisa, e isso tem a ver até com mentalidade, de só eu consigo fazer assim, eu não consigo delegar, eu preciso passar meu telefone, todo mundo tem que ter meu telefone, porque se acontece uma emergência tem que me ligar, sem entender que eu posso treinar uma pessoa. Isso tem muito a ver com mentalidade também, para poder fortalecer esse CPF, entender que, opa, tem um exercício que eu gosto de fazer, apesar de simples, qual que é a primeira coisa que eu preciso delegar aqui na minha empresa? Qual que é a primeira coisa que eu vou riscar e colocar alguém, eu posso pagar alguém, treinar e fazer pela última vez. Fazer pela última vez posso fazer um tutorial, posso gravar um vídeo de eu fazendo, como que deve ser feito. E começar a treinar outras pessoas para fazer. Uma coisa simples, mas começa a liberar espaço na agenda. Confiar e conferir, começar esses pontos de autoconhecimento, eu tenho uma fala que não fingir demência, não fingir demência tem um problema acontecendo, eu tenho que entender. Resolve. Não adianta eu fingir que o problema vai... Tem até alguns mecanismos de enfrentamento comum, vou falar para o pessoal. Um deles é justamente fingir que nada está acontecendo. Tá o problema lá, vou fingir que nada está acontecendo, vai que ele resolve sozinho, né? E o segundo tipo, e que é muito visto também, é começar a arrumar desculpa para tudo, sabe? Ah, não, mas isso aqui deu assim por causa daquilo. Tenho certeza que você que está assistindo já ouviu alguém que começa a arrumar desculpa. E tem o terceiro, que geralmente esse aqui tem muito empresário que tem esse terceiro aqui, que tem um problema acontecendo e ao invés de enfrentar o problema, eu vou lá e ataco e coloco a culpa em alguém. Não, mas eu não sei o que, você é incompetente demais, eu não sei... E começa a colocar a culpa como
E tem ainda aquela pessoa que começa a querer brincar e fingir que não tem problema acontecendo. Em outras palavras, é como se fosse assim, a pessoa tá obesa e fala assim, ah, mas isso aqui é gostosura, isso aqui é... Sim. E sem perceber, aquele problema continua. Sim, sim. Não, e você falando isso, cara, e aí vai muito de encontro com o financeiro, porque é isso, o cara finge que não tá acontecendo, é assim mesmo, vai aparecer dinheiro, sei lá, vai. E aí ele vai fingindo e aquela dívida vai aumentando, aquela desorganização vai aumentando, um dinheiro que era para ele ter guardado, ele não tem mais, né? A reserva dele colocou a família dele em risco. Então, quando a gente entra num negócio hoje, a gente analisa a pessoa física e também a jurídica. Cara, às vezes se você só organizar a PJ, mas a PF está desorganizada, esse cara começa a tirar todo o dinheiro da PJ, entendeu? E assim, é uma maldade do mercado, né? O cara consultou PJ e fala, não, eu vou resolver a PJ. Se não resolver a PF, cara, desculpa, você vai voltar em 6 meses, a mesma coisa. E eu tenho uma ideia que é, primeiro o CNPJ enriquece para depois o CPF, se você está falando de dinheiro, só que se você pensa em riqueza não só como dinheiro, primeiro você enriquece o CPF em sentido de se crescer como pessoa. Tem gente que fala assim, ah, mas o que eu vou investir aqui com R$ 1.000? Em vez de investir num CDB, investe em autoconhecimento. Sim. Porque aí você tem um retorno muito mais chances de voltar proporcionalmente assimétrico, porque R$ 1.000 no investimento, qualquer investimento, não é uma coisa que vai render tanto. A não ser que você deixar lá por 50 anos. Boa. Agora, R$ 1.000 investindo em um treinamento, seja aprender com você sobre finanças, aprender comigo soft skills, habilidade de comunicação, habilidade de se posicionar, aprender a falar não, aprender a lidar com conflitos, negociação e tantas outras coisas mais, isso pode mudar consideravelmente o futuro de uma pessoa.